junto à secretaria, e a secretaria reunida com o procurador da casa. Eu vou ler aqui, nós fizemos uma emenda no ano de 2009, uma emenda à Lei Orgânica Municipal, que diz o seguinte: artigo 1º, parágrafo único do artigo 89 da Lei Orgânica Municipal, passa a ser, parágrafo 1º, mantida a sua redação. Artigo 2º, fica criado parágrafo 2º do artigo 89 da Lei Orgânica do Município, com a seguinte redação: parágrafo 2º, as proposições encaminhadas pelo Poder Executivo para apreciação da Câmara Municipal deverão obrigatoriamente ser acompanhadas de cópias digitalizadas, armazenadas em mídia removível para sua regular tramitação. Artigo 3º, esta emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Aqui fazendo de uma forma bastante justa, acredito eu, até o presente momento, esse artigo não havia sido suscitado por nenhum dos vereadores, até por conta de análise de outros vetos que nós tivemos na casa. Portanto, como foi levantado por Vossa Excelência, eu vou submeter ao plenário se a gente admite ou não os vetos, segundo este artigo que foi levantado por Vossa Excelência. Então, vou submeter ao plenário. Se nós admitirmos, nós iremos, então, analisar todos os vetos. Se não, serão todos providenciados para que o presidente da Câmara, na verdade, então, promulgue os vetos que chegaram do Executivo. Os vetos não, a lei sem os vetos. Pois não, vereador? Eu não estou entendendo. Não estou... Se há uma modificação, não cabe ao plenário decidir. Mas eu vou fazer, vereador. Porque se há uma modificação, presidente, cumpra-se aquilo que está em vigor. Porque senão está em vigor a modificação. Está em vigor. O que diz a modificação, por favor? As proposições encaminhadas pelo Poder Executivo para apreciação da Câmara Municipal deverão obrigatoriamente ser acompanhadas de cópias digitalizadas, armazenadas em mídia removível para sua regular tramitação. De fato, está bem claro, Vossa Excelência tem razão. Claro, não há razão de o plenário ser consultado. Vamos prosseguir, portanto, com a sessão. Solicito à Secretaria, então, que tome as medidas necessárias. Vou solicitar ao vereador depois, vereador, a Vossa Excelência, a sua assessoria, tem o veto 10.958 de 2011, que encontra-se ainda com a CCJ, que seja o mesmo remetido à Secretaria da Casa, por gentileza. Nós tivemos a aprovação de tempo, vereador. Vossa Excelência quer se pronunciar a respeito? Sem dúvida, todos os vereadores que compõem esta egrégia e notável Casa de Leis se sensibilizaram com a situação dos funcionários da agência do INSS na cidade de Nova Friburgo. Todos nós aqui tivemos, de alguma forma, contato com alguns dos funcionários, se não com todos, e foi pedido por um grupo de funcionários, assim que, infelizmente, a chefe sofreu o acidente, que a gente tentasse disponibilizar, e a gente conseguiu, um horário para que os funcionários pudessem explicitar sobre a situação que eles passam perante ao mau funcionamento, infelizmente, e o mau atendimento que a população tem recebido, não por vontade de seus guerreiros funcionários, mas sim pela falta da estrutura que, infelizmente, não viabiliza o funcionamento a contento. Foi aprovado, óbvio, todos os vereadores se sensibilizaram, mas o próprio funcionalismo, ato contínuo, chegou à conclusão que, infelizmente, a estrutura, a entidade, a instituição, ela tem alguma norma, alguma regra, que, infelizmente, eles não podem falar em nome da instituição. Ato contínuo, o que fizeram? Confeccionaram uma correspondência que eu peço a aprovação dos vereadores, que eu possa lê-la, representando tudo aquilo que eles querem, que eles pedem, que eles pensam, e principalmente
que possa ser encaminhado a esta casa para dar continuidade ao trabalho tão importante que todos nós fazemos junto às autoridades federais para poder viabilizar e normalizar o funcionamento desta importante e conceituada instituição que é a agência do INSS em Nova Friburgo. Senhor presidente, Pois não. rapidamente. Pois não. Vossa Excelência pede que eu encaminhe o projeto à secretaria. O projeto que Vossa Excelência citou está no gabinete do vereador Nami Nassif para o parecer. Solicitar, então, à secretaria que faça contato com o gabinete do vereador. Vamos, portanto, dando prosseguimento, solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura do expediente, por gentileza. Vereador, presidente, Pois não. eu gostaria de ler a carta. Eu pedi a... Ah, desculpe, vereador. Pois não, pode. Posso? Pode. Aliás, vou permitir, porque o tempo Vossa Excelência já havia solicitado, já havia sido aprovado o tempo, né, desta sessão, então, portanto, Vossa Excelência... Obrigado. Então, com relação a essa questão, se fazem presentes, representando esta importante classe que tão bem atende o nosso povo, a nossa cidade, que são os funcionários da Previdência Social. Alguns deles e delas se fazem presentes, mas, infelizmente, por um lado, a felicidade de se viver em um país democrático, mas, por outro, o pesar, infelizmente, também, de ter essa voz cortada de determinadas entidades, de determinados grupos, que seus superiores não entendem ainda as mudanças com que o nosso país foi colocado. A agência do INSS Nova Friburgo pede socorro. Já se passaram mais de 7 meses desde a catástrofe que envolveu toda a região serrana e a agência do INSS de Nova Friburgo ainda sofre com as consequências. A agência do INSS funciona em um prédio próprio de 4 andares e o atendimento ao público era feito no primeiro andar, térreo. A enchente provocou a perda total de todo o equipamento imobiliário situado neste andar. Logo após o ocorrido, todas as instituições da cidade se mobilizaram e fizeram o atendimento improvisado nas ruas da cidade, com exceção do INSS. A iniciativa da agência voltar a funcionar partiu dos próprios funcionários, porque a população precisava mais do que nunca dos serviços oferecidos pelo Instituto Nacional de Seguro Social. A agência passou a funcionar precariamente no 2º e 3º andares do prédio, aguardando uma definição das autoridades superiores, sendo que já se passaram mais de 7 meses e até o momento não houve resolução deste problema por parte da instituição, apesar das dezenas de visitas de servidores das mais variadas áreas da agência de Petrópolis, a qual a agência do INSS de Nova Friburgo é subordinada, da Superintendência Sudeste 2 em Belo Horizonte e da direção do INSS de Brasília. As reivindicações quanto à melhoria do trabalho, atendimento e acessibilidade, já que o único acesso ao atendimento é feito pelas escadas, foram encaminhadas diversas vezes pelo gerente do INSS Nova Friburgo, sem que nenhuma providência fosse tomada. Várias quedas de segurados e servidores foram registradas nas escadarias, sendo as mais graves as ocorridas no dia 8/7/2011, com a senhora M.S., que teve que ser socorrida pelos bombeiros, e a do dia 20/7/2011, com a própria gerente do INSS, a senhora Ivone Robert Mota, que teve traumatismo facial extenso com lesão contusa e fratura, sendo submetida a mais de 80 pontos e permanece internada. Após estes acontecimentos, os funcionários encaminharam um documento ao Ministério Público informando que estavam paralisando parte dos atendimentos ao público, como forma de reivindicar melhoria das condições de trabalho e de acessibilidade. Foram mantidos os serviços internos e os serviços de orientação e informação ao público na porta do prédio, sem deixar de dar ciência às instâncias superiores.
A orientação inicial da superintendência era que os segurados procurassem o atendimento nas agências do INSS mais próximas e que os servidores teriam, então, como eminente a possibilidade de serem remanejados para outras agências. Tal medida por parte da instituição não é mais adequada, visto que, além de penalizar os servidores que nos momentos difíceis lutaram pela manutenção do atendimento, também iria prejudicar intensamente os segurados. Mesmo com a situação precária das instalações, eram realizados mais de 500 atendimentos dia. O segurado teria que arcar com o custo necessário ao seu deslocamento, tendo perdido no acesso às outras cidades, tempo perdido no acesso a outras cidades da região, onde certamente não há estrutura de suporte para tal demanda. Considerando que o INSS possui outro imóvel localizado na rua Eugênio Miller, número 223, loja 1 e 2, edifício Cristo Rei, e tal espaço comporta o atendimento emergencial da maior parte dos serviços e a instituição encontra dificuldades nos processos licitatórios, os servidores se cotizaram para a compra de material com a parceria da mão de obra da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. A logística do INSS e Dataprev firmaram o compromisso de concluírem a instalação da parte lógica e elétrica, o que neste momento ocorre, já que as primeiras obras de reparo estão prontas. Os servidores buscaram na comunidade de Nova Friburgo espaços possíveis para serem alugados que abrigassem todos os serviços e desta pesquisa resultaram propostas, sendo uma delas a da loja Fábrica ARP, que parece ser a mais adequada pela localização, espaço físico, entre parênteses, 1.100 metros quadrados e acessibilidade. Pelo acima exposto, tudo indica que a transferência dos serviços para o imóvel alugado, entre parênteses, após a permanência emergencial de todo o grupo de serviço Cristo Rei, fecha parênteses, eliminaria a questão de gastos desnecessários com a improvisação de obras provisórias na agência Nova Friburgo, já que há previsão do prédio entrar em obras definitivas para a sua total reestruturação. Solicitamos, em razão disso, o compromisso desta Câmara Legislativa de fazer vingar obras definitivas do prédio do próprio INSS, de forma a não dar ao mesmo outro fim, que não seja o de garantir a prestação de serviços à altura da população de Nova Friburgo o mais rápido possível. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos que direta ou indiretamente estejam nos apoiando. Esta é a correspondência confeccionada que explicita o pensamento dos funcionários da agência do INSS de Nova Friburgo. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, quero parabenizar o vereador Marco Pedreira pela leitura e, agora há pouco, conversando com alguns funcionários, senhor presidente, trago uma sugestão e gostaria que o vereador professor Pierre pudesse ser até o relator do que falaria agora, uma vez que ele foi quem redigiu a carta que nós enviamos ao ministro Garibaldo Alves, que é o ministro da Previdência Social. Há uma possibilidade de o ministro estar em Nova Friburgo no dia 25, o ministro da Previdência Social vira Friburgo no dia 25. Então, senhor presidente, eu gostaria que, não sei como que será construída a agenda do ministro, não sei se a Câmara seria convidada em algum momento para estar com o ministro, mas isso não acontecendo, gostaria que Vossa Excelência pudesse ver junto à administração da Casa a possibilidade de a Câmara buscar um momento de estar com o ministro, uma vez que há uma preocupação também dos funcionários com possíveis notícias que talvez poderiam estar pensando em vender aquele prédio do INSS. E os funcionários entendem, eu creio que a maioria dos friburguenses também deve entender dessa forma, que a localização do prédio é um prédio já próprio, um prédio do município, do governo federal, e aonde atende a toda a população, porque normalmente quem usa o INSS são pessoas aposentadas, claro, pessoas vão buscar o benefício também, mesmo estando aposentadas, pessoas que às vezes têm dificuldade de locomoção, e esse prédio tem que estar situado numa área que facilite a locomoção de todo mundo. Mas para que nós pudéssemos estar com o ministro Garibaldo Alves e
entregar a ele um documento, professor Pierre, buscando dele um comprometimento conosco, com a Câmara Municipal de Nova Friburgo, e também com os funcionários do INSS, com toda a população, de que dará atenção na reforma desse prédio, na adequação dele para a legislação com relação ao trânsito da pessoa com deficiência, ao idoso e tudo mais, para que não pudesse ser paralisado esse trabalho. E, ao mesmo tempo, também que o prédio que é lá o Cristo Rei, que fica em frente ao Senai, não fosse um prédio que fosse usado ad eterno, que ele seja realmente uma medida paliativa e temporária. Até porque eu acho que o espaço é pequeno. Eles não é quem cabe. pode falar, é muito pequeno. Ali funcionava o conselho tutelar, E além de não eu estava caber, sempre Marcos, ali. além de não caber, você vai dividir o usuário. Vai ter que uma parte atender uma certa parte do benefício lá, perto do Senai, e outra parte que ele possa tentar resolver vir aqui para o prédio central. A gente vai ver que tem pessoas, o doutor Renato mesmo sabe disso, trabalhou lá, tem pessoas que às vezes vão para ali fazer uma perícia, às vezes vem de ambulância, vem de maca, o médico precisa descer, e tem muita dificuldade. Então, senhor presidente, a sugestão que eu faço, e a solicitação que faço, é que nós possamos ter um instrumento legal, com a assinatura de todos os vereadores, solicitando. O ministro não pode vir aqui a Friburgo e sair de Friburgo sem que tenha um momento conosco, porque nós estamos dentro desse processo, e ele é importante que ele nos ouça. Ele nos ouvindo, ele está ouvindo a população friburguense e ouvindo os funcionários que estão impedidos de se pronunciar, que não é o caso da nossa fala aqui, que é muito estranho isso. Na verdade, a gente não quer entrar nessa briga, mas os funcionários não poderem se pronunciar não é muito nobre e democrático nesse momento. Mas como nós não queremos entrar nessa questão, nós queremos solução do problema, eu creio que nós precisamos, então, ter esse espaço. Então, eu peço, senhor presidente, que o senhor possa, com toda a aquiescência que o senhor tem dado nesta causa, nós tivemos uma reunião aqui, o senhor cedeu a sala de reuniões para nós tratarmos desse assunto, tem estado envolvido com isso também, gostaria que nós pudéssemos resolver dessa forma. Pois não, vereador, na verdade, só um minutinho, vereador, nós entendemos, né, e estamos muito preocupados, tanto quanto os funcionários que lá estão, né, na verdade, nós somos cobrados todos os dias, todas as pessoas. Hoje, o medo e a angústia, nós realmente passarmos por um problema maior, ele existe, mas nós precisamos saber quem é que vai fazer a agenda realmente do ministro, caso aconteça algum entrave que a gente não consiga, mas isso não impede de até, de repente, a gente montar uma comissão, irmos a Brasília. Eu acho que a Câmara tem que estar envolvida nessa questão, no intuito de tentar ajudar, de fazer o melhor possível. Nós não vamos nos eximir de maneira nenhuma de ajudar nesse momento uma instituição tão importante para Nova Friburgo, para a região inteira, como é hoje a agência do INSS aqui em Nova Friburgo. Então, desde já me coloco à disposição, nós vamos monitorar aí a vinda do ministro à nossa cidade, mas caso aconteça algum problema, não vejo dificuldade nós montarmos aí uma comissão para irmos a Brasília tentar aí tratar diretamente com o ministro sobre esse assunto. Pois não, vereador Jorge? Eu recebi um ofício do gabinete do deputado Adrian Mussi, do PMDB do Rio de Janeiro, relatando o contato que ele teve com o ministro. Esse ofício tem a data de 4 de agosto, e ele foi acionado e instado a procurar o ministro Garibaldi Alves pelo secretário do Cônego, especial do Cônego, Gustavo Barroso, que, ao assistir à nossa sessão, vereador Marcos, onde Vossa Excelência levantou esse assunto, ele imediatamente entrou em contato com o deputado Adrian, que fez uma visita ao ministro e relatou toda a situação por que passa a agência do INSS em Nova Friburgo. E mandou esse ofício, mas hoje nós estamos com um problema aqui na internet, eu não consegui abrir o sistema para imprimir o ofício, mas na próxima sessão eu trago e peço a Vossa Excelência que, se possível for, inclua no expediente. O que nós lamentamos é a situação por que passam os funcionários, a situação por que passam os segurados, e Nova Friburgo não pode ficar refém dessa inoperância do governo federal numa única coisa que ele tem que fazer. Eu acho que foi o único órgão do governo federal, a única coisa relativa ao governo federal que foi afetado, e nós não temos aí uma ação de solução. Se a simples reabertura de uma agência com segurança, uma agência do INSS, com segurança para a população, o governo federal não está conseguindo fazer, imagine a ajuda que ele tem que dar ao município de Nova Friburgo. Isso nos deixa extremamente preocupados. Senhor presidente, pela ordem.
Vereador Renato Birrano. Senhor presidente, eu fui funcionário da Previdência, do extinto INAMPS, e convivi com algumas pessoas que estão aqui, e eu conheci bem o trabalho do INSS, e nós, infelizmente, houve, ao longo dos anos, uma queda da nossa agência, uma queda dentro da hierarquia da Previdência. Nós éramos agência, tínhamos um chefe, subordinado à superintendência, que era no Rio de Janeiro. Hoje, nós somos subordinados a Petrópolis. E a superintendência, que era no Rio, nós somos subordinados a Belo Horizonte. Quer dizer, houve, sem dúvida nenhuma, uma regressão. E é realmente esse temor dos funcionários, esse temor do vereador Edson Flávio, é bastante pertinente, porque vai ser reformado um próprio do INSS, vai ter uma estrutura, eu acho que rudimentar, porque é muito longe das necessidades de uma cidade com quase 200 mil habitantes, sede, inclusive, de uma região, e é também uma regressão, porque nós vamos sair de um prédio muito maior para um espaço exíguo limitado. É preciso que o Ministério da Previdência não ache que pode agora vender aquele prédio. Eu acho que esse temor é bastante plausível. As pessoas estão temerosas, nós também, até porque, tradicionalmente, Nova Friburgo tem perdido espaço dentro da Previdência, e a vinda do ministro, nós temos que procurá-lo aqui, os vereadores, eu tenho certeza que todos poderão procurá-lo, e a sensibilidade dele vai ser muito grande, porque isso é um absurdo que estão fazendo com nossa cidade, depois de uma tragédia tão grande, e nós não termos ainda uma recuperação de uma agência do INSS fundamental para a totalidade dos cidadãos, porque nós temos a perícia, temos lá os benefícios, quer dizer, parou, isso não existe, mas infelizmente está existindo aqui em Nova Friburgo. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador professor Pierre. Senhor presidente, só para, na última sessão, isso já foi esclarecido, inclusive, estava aqui presente, secretário, vários secretários de governo, a questão já foi debatida. Eu até notifiquei, trouxe esclarecimento que o deputado Glauber Braga entrou em contato, comunicando das ações que ele fez em relação a isso. Ele esteve diretamente, volto a dizer, com o presidente, o procurador do INSS, Alessandro Stufenato, e teve a garantia da permanência do INSS aqui, bem como da reforma do prédio, bem como do aluguel, bem como da situação atinente aos servidores. Inclusive, nesta segunda-feira, o deputado esteve segunda-feira com o ministro Garibaldi para debater sobre a situação do prédio, possivelmente para agilizar o processo de reforma e para conter a possibilidade de negociação do edifício. Então, o deputado foi muito sério no processo, agiu essa questão toda e, pelas informações que nós temos, já está afirmada a manutenção de todos esses procedimentos aqui pela ação que ele realizou, bem como a ação dessa casa, mediante o ofício que nós encaminhamos via gabinete do senador Cristóvão Buarque, que foi encaminhado de modo digitalizado e protocolado imediatamente no dia em que nós assinamos no gabinete do ministro Garibaldi. Então, há uma ação conjunta dessa casa, inegavelmente, e que, logicamente, movimentou a ação do deputado Adrian e, principalmente, do deputado do município, o deputado Glauber Braga, que trouxe essas informações. Então, há uma ação conjunta no processo, mas reputando aqui a ação dessa casa, bem como a ação do deputado do nosso município. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, eu lembro de um tempo, não muito distante, em que não se tinha a menor consideração pela sociedade no que toca às questões públicas, na formação de novos quadros, na abertura de concurso público. E o governo Lula teve esse mérito. Tem um monte de defeito, e deve ser destacado os defeitos, mas teve o mérito de abrir concurso público e de dar uma melhorada acentuada no atendimento à população.
Os que vêm aqui trazer as suas demandas não vêm para discutir a questão política, se for o governo federal, o governo municipal, o estadual. É óbvio que os deputados estão se movimentando, não é óbvio. O deputado Glauber, o vereador, já tinha se manifestado, assim como o deputado Adrian. Mas o Ministério, por uma questão de conjuntura, está na mão do PMDB. Se o PMDB não tem competência para fazer com que as coisas aconteçam, não é só atribuição do governo federal. É bom que se diga. Agora, é bem certo que a Previdência Social no Brasil melhorou bastante em termos de fiscalização, de acompanhamento, mas precisa avançar ainda muito mais na questão de atendimento às demandas do servidor. E ainda melhorou também, porque nós vivíamos tempos em que o servidor sequer tinha reajuste de salário, era zero, não se falava sequer em reajuste. Então, nós estamos vivendo ainda a recuperação de consequências desastrosas de governos passados. Mas as pessoas que vêm aqui, elas não vêm para ouvir isso, elas vêm para ouvir que elas precisam de atenção. E essa casa tem dedicado atenção. Ela tem sido célere, ela tem sido responsável, ela tem se movimentado, tem feito as suas ligações com as esferas federais. Esse é o caminho. E eu acho que a solução vai ser dada. A proposta do vereador Edson Flávio ela é bastante pertinente, de buscarmos um entendimento com o Ministério, de ver se na vinda dele aqui a Câmara tem condições de ter uma agenda e, nessa agenda, falar pelos servidores que certamente não têm condições de estar à frente disso, até por receio de toda a ordem, né, que a gente compreende. Mas eu tenho visto aqui, na leitura do documento pelo vereador Marcos Medeiros, a Câmara sendo a voz desses servidores públicos, né, que venha solicitar um apoio, e tem encontrado apoio. Eu quero aproveitar, senhor presidente, já na minha fala, solicitar de Vossa Excelência que, ao final, me conceda um pequeno tempo para que eu possa falar brevemente sobre a questão da CPI. Nós teremos uma oitiva amanhã, e, se Vossa Excelência me permitir, de fazer um convite que vem através da presidente do Instituto Estadual do Ambiente, do INEA, a senhora Marilene Ramos. E também aproveitar, solicitar, como já havia sido, de certa forma, ajustado com a Secretaria da Casa, que na próxima semana o projeto que nós trataríamos hoje possa ser incluído na pauta. Com certeza. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Marcos Medeiros, rapidamente. Então, vereador Nassif, para finalizar, por gentileza. Porque a fala, para finalizar, fica claro que os nossos funcionários, o nosso povo vive de resultado. O resultado, até então, tem sido, por exemplo, eu próprio, no primeiro momento, eu fiz uma correspondência para o vice-governador Luiz Fernando Pezão, antes da vinda dele a Nova Friburgo, e ele próprio se comprometeu também em falar com o ministro da Previdência e com o superintendente do INSS no município, no Estado. Então, com base nessa fala, é importante, todos querem, pedem e esperam resultados, que é isso que, óbvio, eles fazem e estão esperando nesse momento da nossa casa, que, conforme também falou o vereador Cláudio Damião, em nenhum momento se furtou, pelo contrário, desde a primeira reivindicação, desde o primeiro momento, todos os vereadores levaram esta bandeira e a gente tem a certeza que, ao final, eles vão alcançar aquilo que eles pedem, porque quando se quer alguma coisa, o mundo conspira para que isso aconteça, e eles querem que isso aconteça, e vai acontecer. Vereador Nami Nassif, por favor, rapidamente. Presidente, eu queria comunicar à casa que realmente chegou em meu gabinete o veto do Executivo 10.958, que também parece estar trancando a pauta. E eu recebi hoje à tarde, e talvez 90% de eu cumprir o regimento interno, que eu tenho 3 dias para analisar esse veto. Então, eu quero comunicar à casa de imediato isso. Estou cumprindo o regimento interno da casa. Pois não, vereador. Só para parabenizar aqui todos os vereadores, senhor presidente, por essa ação em prol da Previdência Social em Nova Friburgo. Eu estive lá com o vereador Edson Flávio, a convite, né, dos funcionários. Pudemos conhecer, né, alguns setores do prédio. Desde o início, acho que todos os vereadores foram muito transparentes em não chamar a responsabilidade para essa casa. Nós estamos aqui a nível municipal, sabemos que é a entidade a nível federal, mas sabendo da importância do atendimento de quase 500 pessoas ao dia, sabendo que a importância do prédio pela localização no centro da cidade,
sabendo, como algumas pessoas falaram, que essa promessa de obra já dura 30 anos, senhor presidente. O importante é que essa casa demonstrou maturidade, força política, né? Sabíamos que a decisão não sairia daqui, mas poderia partir daqui, e a partir do movimento dessa casa, o vereador Glauber Braga se movimentou, o vereador Adrian se movimentou, nós chegamos a falar, os deputados, se os deputados que foram eleitos por Friburgo, que são de Friburgo, não se movimentassem, nós iríamos buscar, dentro da bancada dos partidos, que nessa casa tem representação, o apoio também dos deputados federais de outros partidos, e é importante dizer, senhor presidente, que a gerência do INPS da região era em Nova Friburgo, e por força política, vereador Edson Flávio, foi para Teresópolis, para Petrópolis, na época, com a força do prefeito de Petrópolis, junto com o deputado federal Roberto Jefferson. Então, está aí a prova que a força política, né, influi. E está a prova da Câmara nesse momento, botando a sua força a nível municipal, mas fazendo eco em Brasília, e passando para os funcionários, que podem contar com a Câmara Municipal na luta de vocês. Pois não, vereador. A proposição do vereador Edson Flávio é muito válida. Eu entendo que a preocupação do vereador é extremamente justa e necessária. O encaminhamento seria o seguinte: nós remetermos um ofício ao ministro com dois caminhos. Primeiro, chegou ao conhecimento desta Casa Legislativa que a possibilidade da vinda de Vossa Excelência ao município. Isso aí, pedimos uma agenda com ele, diretamente. Uma agenda. E caso não se concretize a agenda, já solicitando a marcação de uma audiência em Brasília, para que ele possa se agendar. Então, nós vamos conseguir, de uma forma ou de outra, estabelecer o contato dessa Casa Legislativa, fechando por todos os lados, ou na hipótese de ele vir, ou na hipótese, caso a vinda dele não se concretize, nós possamos, como Vossa Excelência bem sugeriu, né, uma comissão de vereadores ir até Brasília e acertar as pendências com o ministro. Então, a gente consegue fazer essa construção das duas formas, assinado por todos os vereadores, encabeçado por Vossa Excelência. Pois não, vereador. Na verdade, como já havia manifestado anteriormente, nós, nesse momento, jamais iremos nos furtar de qualquer movimento que essa casa pode fazer, não só a casa como um todo, mas como cada parlamentar individualmente, com seus acessos aí a outros parlamentares que irão em defesa, né, não só dos funcionários, como a manutenção, a permanência de toda a estrutura que nós já contamos hoje na cidade de Nova Friburgo com a nossa agência do INSS. Então, saiam daqui com a certeza de que essa casa, com certeza, soma-se todos os esforços aí nessa luta, que não é de vocês, nem é nossa, mas é da nossa cidade, da cidade de Nova Friburgo. Contem conosco sempre. Vamos dar continuidade aos trabalhos. Eu vou solicitar ao vereador Isaac Demani que faça a leitura do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, expediente da reunião do dia 16 de agosto de 2011, projeto de indicação legislativa do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal de Nova Friburgo projeto de lei que altere a remuneração dos profissionais que indique da outras providências. Projeto de lei do excelentíssimo vereador Cláudio Damião considera de utilidade pública a Liga Interdistrital de Futebol Amador, LINFA, do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, estabelece diretrizes para o cadastro e matrícula de educação infantil na rede municipal de ensino de Nova Friburgo e fixa as outras providências. Institui o Dia Municipal de Cidadania no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui o Dia Municipal do Produtor Cultural no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a distribuição de cartilhas de primeiro socorro aos motoristas de transporte de passageiros no município de Nova Friburgo. Dispõe sobre a criação do programa de incentivo de diagnóstico precoce de crianças superdotadas e construção de instituições especializadas na rede pública escolar no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Determina em 30 minutos o tempo máximo para atendimento aos clientes nas filas dos supermercados localizados no município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre o regulamento de instalação de redutores de velocidades e quebra-molas nas vias públicas do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade do atestado de responsabilidade técnica de todos os estabelecimentos que possuam brinquedos eletrônicos ou mecânicos instalados em seu interior no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Autoriza
o descarte ecológico de equipamentos eletroeletrônicos abandonados na assistência técnica após 90 dias no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a obrigatoriedade da limpeza de ar-condicionados nos locais que especifica no município de Nova Friburgo e da outras providências. Indicações do excelentíssimo vereador Renato Abirrame, reparo no calçamento das ruas Nível Badini Tomás e Luzia Tuller Gomes, Jardim Califórnia. Reparo no calçamento da rua Ventura Espargoli Prado. Recuperação da estrada de Benfica, Lumiar. Recapeamento da avenida Hamburgo Muri. Recuperação da rua Lisboa Muri. Recuperação da rua Norte Hamburgo Muri. Do excelentíssimo vereador Cláudio Damião. Recuperação da pavimentação para cobertura de buracos na rua da subida do bairro Catarcione. Recuperação da pavimentação da rua Alameda do Canal de margem no referido trajeto Parque D. João VI. Retirada de lama e entulho da residência localizada na rua João Belório, 41, Duas Pedras. Recuperação da pavimentação nas ruas das Brownies. Do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro. Melhoria e reparo da ponte localizada no bairro São Geraldo. Melhoria da iluminação pública no bairro São Geraldo. Encaminhamento de agentes de trânsito para a esquina da rua Monte Líbano. Reparo na iluminação pública da rua Wilton Caetano Pirazo. Olaria. Encaminhamento de agentes de trânsito para auxiliar motoristas e pedestres no cruzamento da rua Galeano das Neves com o prefeito José Eugênio Miller. Intensificação da fiscalização de trânsito na rua Roberto Braune. Melhoria da iluminação pública na localidade da avenida Adolfo Langre, Jardim Ouro Preto. Do excelentíssimo vereador Nami Nassif. Desratização em frente ao Hotel Floresta Lagoinha. Limpeza de bueiros em frente ao Clube de Xadrez. Desentupimento de bueiros nas ruas Ernesto Basílio Centro e rua Sara Brown Brownes. Troca de lâmpadas na Praça 1º de Março, Village. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho. Retirada de barreira da Escola Municipal Rui Sangrar. Construção de muro de proteção em frente à Escola Estadual Municipal Flor de P. Pilões. Construção de área de lazer e espaço da Escola Municipalizada Flor de P. Pilões. Reforma e ampliação da Escola Estadual Municipalizada Flor de P. Pilões. Desvio do córrego que corta a área central de Conquista. Conserto do relógio localizado na Praça Marcílio Dias, Paissandu. Operação Tapa Buracos, no início da rua São Paulo, Bela Vista. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues. Pintura das faixas de pedestre da rua Leon Rô Centro. Desobstrução de bueiros da rua Teresópolis, Vila Meli e da rua Coronel Zamit, Barra Ipu. Está ali o expediente, senhor presidente. Pois não, muito obrigado, vereador. Nós temos, senhores vereadores, um pedido que foi feito, encaminhado à presidência da Casa, pelo vereador licenciado, secretário de Educação, vereador Marcelo Verli, que diz o seguinte: excelentíssimo senhor presidente, vem por meio dele solicitar autorização plenária da Câmara Municipal de Nova Friburgo para apresentação de prestação de contas à Secretaria Municipal de Educação, referente ao período de 16 de novembro de 2010 a 16 de agosto de 2011, preferencialmente no próximo dia 25, ou em data oportuna a ser sugerida por Vossa Excelência. O tempo de 1 hora, colocamos-nos à disposição para adotar qualquer assunto específico que seja de interesse dos vereadores, mediante encaminhamento com até 48 horas de antecedência, para que a equipe da Secretaria possa ter tempo hábil para providenciar os documentos pertinentes. Certo de contar com vossa colaboração, agradeço antecipadamente. Então, na verdade, é um pedido, uma solicitação de espaço na tribuna, feita pelo secretário de Educação, pelo prazo de até 1 hora. Ele aqui solicita o dia 25, próximo, e diz que se algum vereador tiver algum interesse específico em algum assunto, desde que seja enviado com até 48 horas de antecedência à secretaria, o vereador tem o tempo aí hábil para providenciar a resposta adequada, a documentação adequada. Então, na verdade, esse é um pedido que eu gostaria de deliberar com os senhores. Portanto, os vereadores que aprovam a sessão de tempo de 1 hora nesta data, na data do dia 25 de agosto, permaneçam como estão. Aprovado. Portanto, como diz aqui o próprio encaminhamento do secretário, se algum vereador tiver um interesse específico, desde que com antecedência de 48 horas seja remetido à secretaria, ele trará a resposta pessoalmente nesta data. Vereador Cláudio Damião. Fernando. Senhor presidente, eu queria aproveitar a oportunidade para formular um convite. Eu tenho a impressão que ele já foi enviado aos gabinetes, mas, de todo modo, convidar a população, de um modo geral.
O convite é a presidente do Instituto Estadual do Ambiente, Marilene Ramos, do INEA, convida para a apresentação das ações do INEA para a recuperação ambiental das áreas afetadas pelas chuvas de janeiro e a divulgação da área de exclusão do Córrego Dantas. O evento terá participação do Escritório de Gerenciamento de Projetos, EGP Rio, da Secretaria de Estado da Casa Civil. O local é no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas, na Rua Fernando Bisotto, 39, Centro, amanhã, dia 17/8, às 10 horas. Julgo de grande valor e importância a participação da população, certamente os moradores de Córrego Dantas, que foi uma área bastante atingida e estão muito organizados através da Associação de Moradores. O próprio INEA tem estado presente, eu estive lá algumas vezes, por solicitação nossa, os caminhões, foi ampliado a quantidade de no atendimento àquela população e, finda a operação naquela localidade, a intenção do INEA é distribuir esses equipamentos ao longo do Rio, até Conselheiro Paulino e outras localidades que tenham necessidade, assim como Amparo e tantos outros bairros e distritos aí que estão passando por uma situação de bastante preocupação em razão do assoreamento dos rios. A gente está muito próximo aí das chuvas, né? Então tem muitas localidades solicitando. Já veio a solicitação de vários vereadores e a superintendente, Margarete Nassif, tem recebido essas solicitações e atendido na medida do possível, até porque os equipamentos do Estado, embora tenha dado uma atenção bastante significativa para Friburgo, tem que atender toda a região que foi atingida. Então, Nova Friburgo não está sendo esquecida e é importante que as pessoas compareçam amanhã. Informar, senhor presidente, da terceira sessão ordinária que nós realizaremos amanhã para as oitivas com relação referente à catástrofe ocorrida no dia 12 de janeiro de 2011. Nós estamos, através da Comissão Parlamentar de Inquérito, convidando as pessoas para que venham, na condição de testemunha, depor aqui na Câmara. Então, a sessão de amanhã começa às 9h30, a primeira empresa é a Unicerra Comércio e Serviços Limitada, às 11 horas, empresa Vital Engenharia S.A., às 14, empresa Pagil Serrana Autopeças, e 15h30, empresa Medeiros Consultoria, Laboratório Analítico de Águas e Consultoria Técnica Ambiental. O nome é bastante grande, e então é o informe com relação aos trabalhos da CPI na convocação dessas empresas para estarem aqui na condição de testemunha. Esse é o informe, senhor presidente, agradeço aqui pela liberação do tempo. Rapidamente, por favor, os lembretes dos vereadores. Vereador de São Flávio. Senhor presidente, é questão breve, até mesmo para auxiliar a presidência da CPI e auxiliar também essa casa, que no site da Câmara Municipal tem sido postado um breve relatório, um breve relato, né, do que tem sido debatido, discutido nas oitivas que têm sido feitas nessa Câmara, e reforçar a questão da população, né? As sessões, elas são abertas, as audiências, elas são abertas para que o cidadão possa vir e acompanhar o que está acontecendo. E as pessoas que vêm aqui, elas não vêm com nenhum julgamento por parte da CPI, elas vêm na condição de testemunhas, e vêm aqui, então, expressar para esta casa, falar aquilo que nós precisamos ouvir. Senhor presidente, eu gostaria só de fazer um apelo aqui, para a Prefeitura Municipal, com relação ao prédio da creche do Rui Sanglar, prédio do Rui Sanglar. Aquele prédio foi destruído totalmente pela tragédia e os órgãos de reconstrução, as empresas que foram contratadas aí para fazer a reconstrução, passaram ali no Rui Sanglar, ao largo daquele prédio, e aquele prédio está lá, telha caída para tudo que é lado, algumas portas, janelas, alguns utensílios daquele prédio já não estão mais lá, mas eu gostaria que a Prefeitura, junto com o Governo do Estado, não sei como que eles vão encaminhar isso aí, pudesse liberar aquele local, porque eu estive lá, inclusive, à noite, e por aquele prédio ter desabado com a tragédia, ficaram as portas abertas, está servindo, às vezes, para pessoas irem lá para dentro, urinarem naquele local lá, e as pessoas de bem que transitam ali na comunidade estão receosas com o destino daquele prédio que desabou e até agora não tiraram nada de lá, telhas novinhas, portas novinhas. A Prefeitura podia tirar aquilo lá e até mesmo aproveitar aquele material
em outro local para que futuramente pudesse ser reconstruída uma creche naquela localidade. Então eu faço esse apelo, porque a comunidade Rui Sanglar está sofrendo muito. E por fim, senhor presidente, só justificar para Vossa Excelência que na quinta-feira passada, eu não pude estar na sessão, justifiquei a minha ausência, eu fui na Secretaria de Estado de Assistência Social. E uma coisa me chamou a atenção, senhor presidente. Enquanto eu estava na sala, ao lado, numa sala de espera, aguardando para falar na sala da subsecretária de Estado de Assistência Social e depois do secretário de Assistência Social, para ver a questão do aluguel social na cidade, eu vejo que lá existe um sistema aberto e o cidadão chega e se inscreve no aluguel social direto na Secretaria de Estado de Assistência Social. E nós aqui estamos passando por um sufoco muito grande, uma vez que os nomes que foram colocados aqui ainda não foram, pelo que eu entendo, digitalizados pelo sistema, pelo PRODERJ, que é o sistema da Secretaria de Assistência Social, que dá encaminhamento à questão dos aluguéis sociais. Então, eu queria comunicar a você a agenda com o secretário Rodrigo Neves, está se aproximando. O secretário veio aqui, o deputado trouxe ele aqui, teve aqui um procurador da Justiça também, que esteve junto com o deputado, mas até agora, senhor presidente, não saiu essa questão do aluguel social. Então, eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência e aos pares desta casa. Nós poderíamos tratar essa questão do aluguel social de uma forma diferente. Por quê? Na questão do INSS, quando essa casa aqui começou a mexer, alguém mexeu. Quando teve a questão da segurança lá no Rio, da questão do movimento do presídio, essa casa se movimentou, autoridades se movimentaram. Né? Quando teve a questão de uma escola aí que estava para ser fechado, através do vereador Cláudio Damião, vereador professor B, essa casa se movimentou, as autoridades se movimentaram. Então, nós precisamos fazer um movimento mais forte aqui nessa casa, para que o secretário de Assistência Social, o senhor Rodrigo Neves, libere esse aluguel social, porque não dá mais para nós ficarmos nessa situação, porque as pessoas que estão sem esse benefício estão sofrendo extremamente, senhor presidente. Eu faço um apelo a Vossa Excelência que possa encaminhar essa situação de uma forma até dramática, porque o drama que as pessoas que não têm aluguel social estão vivendo é muito grande, é maior do que cada um de nós aqui possa imaginar. Eu chegar numa casa e encontrar a pessoa ter que dar a televisão, o liquidificador para pagar o aluguel da casa que ela arrumou para morar, porque não tinha dinheiro para continuar pagando, isso aí é uma degradação total do ser humano depois da tragédia. Ele já não tinha os bens, e agora para pagar a parte do aluguel, tem que entregar móveis, é igual a pessoa que tem que dar televisão para pagar dívida, para dar geladeira e tudo mais. Isso depõe muito até mesmo contra essa casa, uma vez a culpa não é dessa casa. Essa casa, desde o início, ela vem se pronunciando, vem cobrando, vem fazendo as solicitações, mas quem decide, que é o governo do Estado e o governo municipal, parece que estão em dessintonia. O governo, a secretaria, eu vou só me estendendo um pouquinho, porque o assunto é muito grave. A Secretaria Municipal de Assistência Social vai para uma direção, a Secretaria de Estado vai para outra direção. O recurso veio do governo federal, entrou nos cofres do governo estadual. Então, existe recurso lá. Mesmo com as contas do município bloqueadas, mas nesse quesito, que é a questão do aluguel social, não tem que estar bloqueado. Então, eu tenho receio até que a questão do aluguel, do bloqueio dos recursos federais para Nova Friburgo, em função da não prestação de contas adequada pela Prefeitura, Controladoria Geral da União, possa até mesmo trazer prejuízo para essas pessoas que até agora não conseguiram receber, e elas não têm nada a ver com essa situação. Então, senhor presidente, busca, junto com todos nós, um mecanismo, não sei qual, um mecanismo que nós possamos, vereador Cláudio, forçar o governo do Estado a abrir esse cofre e mandar esse dinheiro para custear o aluguel das 2.400 pessoas, 2.300. E, além do mais, em dezembro termina o aluguel social das que fizeram no início do ano. E aí? Casa pronta, nós não vamos ter nenhuma até dezembro. Eu não acredito. Nenhuma pronta. Se tiver, acho que nenhuma. E aí, como é que vai ficar a prorrogação desse aluguel social? É outro drama. Aí já são, em vez de 2.300 que não foram pagos, vão juntar os 2.500 que estão sendo pagos, vão ser 5.000 aluguéis sociais. Olha o problemão. Olha o prejuízo até para esta casa, se essa casa não entrar com isso aí, entrar com força em cima dessa questão aí, fazer todo o movimento que for necessário. Olha o prejuízo para a imagem de cada um de nós aqui, parlamentares que vimos lutando desde cedo. Porque na hora da população fazer a análise, a população coloca a culpa em cima da gente. E tem mais, e existe gente aí por fora tentando desqualificar esta casa, tentando desqualificar a ação de cada parlamentar aqui, que aqui não tem criança, e desde o início nós estamos brigando nesse assunto. E tem gente aí para fora, falando um monte de coisa, contando um monte de historinha, tentando antecipar o processo político para tentar prejudicar e manchar a imagem de cada parlamentar aqui presente. Nós não estamos preocupados somente com a eleição de 2012, que seja, não. Nós estamos preocupados com agora, e o agora é que as pessoas não receberam aluguel social.
Fui prolixo, me estendi um pouco, mas precisava colocar isso para que nós pudéssemos analisar e tomar uma posição muito firme com relação a isso. Senhor presidente, pela ordem, muito rapidamente, só um lembrete. Nós realizamos aqui no dia 14/7 a reunião específica, a sessão específica de conselheiro Paulino. Foi uma excelente reunião, as pessoas se colocaram, se manifestaram. A gente tem que enaltecer a possibilidade de uso da tribuna. As pessoas ainda não estão muito acostumadas e a gente sabe que o sentimento de conselheiro foi um sentimento de muita dor, de muito sofrimento. E mesmo que algumas pessoas tenham se excedido um pouco, a gente tem que ter essa compreensão e considerar que a reunião foi muito boa. Foi muito boa. E nós tivemos agora a de Olaria, Cônego, Cascatinha, Bela Vista. Também foi excelente a reunião, muito boa a participação. E eu quero lembrar que no dia 6 de setembro nós vamos realizar a de Duas Pedras, aquela localidade, toda a localidade próxima, Village, a Avenida dos Ferroviários, Vila Amélia, enfim, todas as localidades próximas, Córrego Dantas, para que a gente possa, nessa mesma sintonia, que tem sido muito produtiva, ouvir aquela população e a gente faz um relato disso ao prefeito, aos secretários, encaminhando as demandas que são apresentadas aqui pela população que comparece e cada vereador também, através dos seus canais, encaminham essas solicitações, eu não diria nem pedidos, esses apelos que são feitos pela sociedade, que se sente, de certa forma, carente de atenção imediata do poder público, seja ele municipal ou estadual. Então, nós somos o canal que dá voz a essa população. Então, quero agradecer à Casa, aos vereadores, por terem apoiado a iniciativa e lembrar que no dia 6 a gente vai realizar a de Duas Pedras e regiões adjacentes. E está prevista para o dia 4/10, Campo do Coelho, localidades próximas também, e no dia 1/11, São Geraldo. Lembrando que dá dificuldade da gente marcar, não pode marcar tudo junto, porque tem uma pauta na Câmara, tem uma série de dificuldades, de compromissos já agendados, mas essa casa não vai deixar de ouvir a população dos bairros e distritos aqui do município. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, senhores vereadores, portanto, desculpe, não havendo mais nenhum assunto a tratarmos, vamos dando por iniciado o trabalho desta 5ª reunião da 6ª sessão ordinária, marcando a próxima reunião para dia 18 de agosto, próxima quinta-feira, às 17h30. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma ótima noite. O TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site www.câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do Sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo. Transparência, cidadania e acessibilidade. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.